Vamos lá, pessoal, e hoje a aula, o curso é como suspender um leilão de imóveis, como que funciona isso na prática, como que acontece isso na realidade, né? Não um boato, uma aventura jurídica. Nós temos que ter muita responsabilidade no que falamos. Muitas vezes a internet, né, passa informações, infelizmente hoje é venda de curso para todo lado, passa informações equivocadas, não próximas a uma realidade. Então vamos juntos entender de fato como que funciona a suspensão, a nulidade de um leilão, tá bom? Vem comigo, presta atenção na aula, vamos até o fim, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito, tá bom? Vamos lá. Nós já falamos aqui em algumas aulas, em algumas palestras, nós já falamos que leilão de imóveis pode ser judicial, ou seja, existe uma ação por trás. Uma ação judicial pode ser uma reclamação trabalhista, pode ser uma execução fiscal, ou seja, deixei de pagar algo na Receita Federal, um imposto, um tributo da União, do município, o IPTU, e virou execução fiscal, um imposto, um tributo estadual. Então, eu posso perder o imóvel para os entes federativos, União, Estado, Município, em virtude de uma execução fiscal. Pode ser uma reclamação trabalhista, pode ser uma ação de cobrança, pode ser uma ação de execução, pode ser uma ação monitória. Então, nós temos no Brasil várias ações, vários processos diferentes que podem gerar o bloqueio do imóvel, a penhora e, posteriormente, o leilão, a asta pública. Leilão nós temos no Brasil judicial e temos o leilão extrajudicial. Normalmente, o leilão extrajudicial é aquele leilão onde, muitas vezes, eu deixei o imóvel no leilão. Eu até não concordo com isso, porque eu acredito que o corretor de imóveis ele acaba sendo prejudicado, a imobiliária. O leilão, o leiloeiro, quando pega um imóvel para vender por livre e espontânea da parte, livre e espontânea vontade da parte, e coloca no site de leilões, ele está exercendo uma função de imobiliária. Ele está exercendo uma função de corretor de imóveis, corretor. Então, eu não gosto muito dessa ideia. É o que acontece na prática, muito, inclusive, cada vez mais, mas eu não gosto muito dessa ideia. Eu acho que cada um no seu quadrado, né, na sua profissão, senão vira uma bagunça. Mas é o que acontece. Muitos leilões extrajudiciais acontecem porque o próprio proprietário colocou o imóvel naquele leilão para ser vendido. E o leiloeiro faz isso porque ele cobra os seus honorários, 5% ali do valor da venda, da arrematação, termo correto, arrematação, é uma realidade, né? Eu não compartilho dessa ideia. Porque eu acho que o leiloeiro tem que prestar um outro tipo de serviço, né? Essa ideia, a sua inscrição junto à junta comercial é uma outra ideia. Mas é o que acontece. No Brasil, eu sempre falo, as coisas são bagunçadas, né, gente? Então é complicado. Quando eu falo do leilão extrajudicial, muitas vezes no leilão extrajudicial também acontece em virtude da falta de pagamento do financiamento imobiliário, a falta de pagamento da alienação fiduciária, né? O contrato de alienação fiduciária. Então acontece o leilão justamente por isso, por esse motivo, né? A falta de pagamento da alienação fiduciária. Então é uma realidade. Então nós temos leilão judicial, extrajudicial, leilão online, leilão presencial, é muito comum no Brasil. E aí também eu quero trazer para você a advocacia, né? Na verdade, o advogado ele pode advogar para quem está perdendo imóvel, para quem é um mutuário, para quem arrematou e quer que o imóvel seja desocupado. Eu presto serviço também aqui no escritório, presto para um, presto para outro. Presto o serviço no escritório para o leiloeiro, para o leilão, que é processado também, muitas vezes. Então, tem mercado para todos. Faltam bons profissionais nessa área, faltam advogados e corretores especializados nessa área também, que conheçam de fato o assunto, que conheçam de verdade o assunto. Então, falta sim. Falar para você que não falta. Nós aprendemos muita coisa errada na graduação do direito, em cursos de direito. E uma delas é essa. Leilão vai de mandado de segurança. Não funciona. Mandado de segurança não vai resolver nada. As ações que vão causar impacto no leilão, embargos de terceiro, quando um terceiro, né, ele quer o cancelamento do leilão, a suspensão do leilão, ação declaratória de nulidade, porque existe um vício, a ação anulatória. Então nós temos poucas ações, poucas ferramentas para pedir o cancelamento, a suspensão e a nulidade do leilão. E falando nisso, a suspensão normalmente não é o pedido direto, não é o pedido final. A suspensão do leilão, ela acontece muitas vezes, deve acontecer, de que forma, professor Júlio? A suspensão do leilão ela é pedida através de uma tutela antecipada.
nós temos as tutelas provisórias no Código de Processo Civil. Tutelas provisórias. Tutelas provisórias, como o nome já diz, tutelas é pedido provisório. São pedidos de urgência. Então eu posso pedir a nulidade do leilão, que é o pedido principal, e posso pedir em tutela antecipada a suspensão do leilão, a suspensão do trâmite do leilão, do agendamento do leilão. A suspensão é pedida através de uma fundamentação feita dentro da petição inicial, a qual eu posso fazer antes, depois emendar, aditar a petição inicial, ou posso já fazer dentro, né? Então chama tutela antecipada. Medida cautelar é liminar também, efeito liminar. É proteção do pedido, medida cautelar. Quando eu falo tutela antecipada, não é proteção do pedido, é o pedido antecipado, é diferente. Tanto é que falam, né, a teoria, que medida cautelar é proteção. Então eu peço para bloquear uma máquina, para não vender a máquina, para bloquear alguma coisa, para antecipar a perícia. Quando eu estou protegendo o processo, é medida cautelar. Quando eu estou pedindo algo urgente, rápido, uma liminar sobre o próprio pedido, é tutela antecipada. Aí a gente não erra mais, tá? No Brasil, são poucos motivos que nós podemos usar para suspender um leilão. São poucos mesmo, né? Nós temos aí algo em torno de 12 teses. O professor que vai lançar muitos livros sobre leilão, está lançando, né, já foram feitos, agora é só a liberação do site novo da editora, mas você que é corretora de imóveis, você que é advogado, entre no site www.editora Diniz. O professor está lançando vários livros para a Editora Diniz, Editora Diniz, com Z no final, tá? www.editoradiniz.com.br. Hoje aqui no Google, Editora Diniz. Vários livros de leilões, vários livros, eu vou lançar também um livro de direito imobiliário focado em corretores de imóveis. Claro que direito imobiliário é um só, mas os corretores têm algo em especial que a gente precisa tratar, algo específico. Então, um livro para os corretores de imóveis, acho que vai ser o único livro de direito imobiliário para corretores de imóveis, um livro específico para cuidar do corretor, da corretora, proteger o corretora. Eu acho que era necessário isso no mercado e eu fiz com muito carinho para poder ajudar. Tá? Então, Editora Diniz, e convido quem quer estudar direito imobiliário, tem a pós-direito imobiliário, tem a pós-leilões, que é um sucesso, a pós-regularização de imóveis, a pós-uso capião, a pós-locação e administração de bens, não tem, acho que é a única no Brasil. Entra no site www.portaleso.com.br, tá bom? Esse site é o site das pós-graduações, as quais eu coordeno, tem outras pós coordenadas por outros professores, tem cursos gratuitos, tem curso de 3,99. A ideia é essa, né? A ideia é fazer você estudar, e o ensino tem que ser acessível e de qualidade. Esse era um sonho meu e de muitos professores que dão aula nessa faculdade. Portal ESU, ESU. Digite www.portaleso.com.br, tá bom? É importante sim a gente divulgar, porque tudo é muito caro. Estava conversando ontem com um cliente, quanto custa um carro zero hoje no Brasil? 80 mil reais. O carro mais pelado, mais simples, né? Tá tudo muito caro, né? Então, ter acesso a um ensino de qualidade no Brasil, a gente tem que divulgar. São projetos que merecem respeito, tá bom? Contem comigo. Vamos lá. Quando eu falo de cancelamento de leilão, suspensão de leilão, então você já sabe as ações, hein? Ação declaratória de nulidade, ação anulatória e também a chamada ação de embargo de terceiro. O mandado de segurança pode ser utilizado? Pode, mas não vai dar em nada. Não vai dar em nada. A verdade é essa. É uma ação equivocada, né? É que nem habeas corpus. Vou fazer habeas corpus, vai resolver tudo. Não funciona. Os UITs, né, os remédios constitucionais, são tratados com muito carinho na graduação, na teoria. E são lindos, né? Se a gente parar para ver, são lindos os remédios constitucionais, né? Fundamentos previstos na Constituição Federal. Mas na prática, gente, muitas vezes não traz resultado útil, né? É diferente, é complicado, é uma realidade. Então temos que falar sobre isso, né? Então, importante. Quando eu falo de nulidade de leilão, existe um vício grave no leilão. Então, eu vou pedir a nulidade. Ação declaratória de nulidade, não é anulatória. Anulatória é outra situação, são vícios no negócio jurídico. E quando eu falo de embargos, existe um terceiro que mora nesse imóvel, ele quer se defender porque o imóvel está indo a leilão e ele não é parte. Não é réu, né? Não é requerido, não é requerente, então é diferente. Eu fiz um apontamento aqui no escritório, o professor advoga no Brasil todo, faço mentoria para ajudar advogados, advogadas, investidores, corretores, corretoras. Pode marcar online, pode marcar presencial. E eu fiz um levantamento aqui, o que deu certo aqui no escritório nos últimos anos? As ações que nós conseguimos de fato a suspensão de leilão. Então vamos lá, anote aí a primeira, preço vil, gente. Preço vil é objeto de nulidade, sim, de leilão de imóveis. Preço vil, ok?
que é o preço vil, professor Júlio? Preço vil é a arrematação do imóvel muito abaixo do valor vendido no leilão, por preço inferior a 50% do valor de mercado. Esse é o preço vil, ok? Rematou o imóvel, 50% do valor abaixo do mercado. Preço vil, tá? Se houve, e ocorre muito, porque existem erros na avaliação, é motivo para pedir a nulidade do leilão. E se de fato já aconteceu o leilão e alguém arrematou, não é mais suspensão. Eu quero ensinar você que está assistindo que a suspensão eu vou pedir até o dia do leilão. A partir do momento que alguém arrematou esse imóvel, não é mais suspensão, é nulidade. Senão o pedido da ação fica errado, a tutela fica errada, fica equivocada. Você fez uma ação errada, você fez um pedido errado. O preço vil, se eu de fato vou utilizar para suspender o leilão, então é a expectativa, anote isso, hein? Expectativa de preço vil. Expectativa de preço vil, ok? Expectativa de preço vil. Legal. Se já ocorreu a arrematação com o preço vil, é nulidade ou anulação, tá? Outro ponto que dá para pedir a suspensão, tutela antecipada, como eu já falei aqui, tutela antecipada é uma liminar. Ausência de publicação do edital na internet. O edital tem que ser publicado na internet. O edital é a regra do jogo. O edital é a regra do jogo. Então tem que ser publicado na internet. Isso é importante. Também, além de ser publicado, precisa ser publicado antes do leilão, né? E acontece, já aconteceu, o imóvel é leilão, não tem edital. Erro, né? Erro por parte do leiloeiro, a equipe do leiloeiro, do leilão. Então é fato também. Outro motivo para pedir a suspensão do leilão é a publicação tardia do edital. A lei é clara quanto à publicação do edital e nós temos que ter a publicação no mínimo 5 dias antes, ok? A ausência de descrição detalhada também, também é um motivo. Professor, o que é a descrição detalhada? Eu tenho que ter informação do imóvel, número de contribuinte, número da matrícula, endereço, bairro, CEP, fotos, imagens. Eu tenho que ter informações detalhadas. Se o imóvel está ocupado ou não está ocupado. Então, é importante. Lembrando que nós já tivemos a decisão da STJ que cotas condominiais é de responsabilidade do arrematante, hein? Dívidas tributárias não. Aí também a ausência de imagens do bem leiloado no site do leilão, também é um ponto importante que eu queria falar. Também é um ponto que tem dado muito certo em relação às nossas ações no Brasil todo. Ganhamos uma suspensão agora em São Paulo, ganhamos uma no Rio Grande do Sul há uns 10 dias atrás, uma no Rio de Janeiro e uma na Bahia também a semana passada. Conseguimos suspender vários leilões. Eu fico muito feliz quando dá certo, é um imã a vida, né? E deu certo. Então fica a dica aqui também. A ausência de intimação do executado, também é um ótimo motivo para pedir a suspensão do leilão. A ausência de pagamento do lance pelo arrematante ou fiador. A ausência de intimação do condômino. E a ausência também de intimação do marido, esposa, né, do executado. Tem o bem de família, é uma tese utilizada ainda, não é a tese infalível, mas é uma tese utilizada ainda. É uma realidade, hein? É uma realidade. Então veja, nós temos boas teses, né, gente? Boas teses a serem utilizadas de fato para suspender um leilão no Brasil. Lembrando que a suspensão ela vai ocorrer através do quê? Através, sim, de um pedido de tutela antecipada. A nulidade é diferente, hein? É diferente.